Olá pessoal! Sejam bem-vindos! Conheçam a história e curiosidades sobre a Ponte Golden Gate nos Estados Unidos. Um dos principais cartões postais de São Francisco, é uma das 7 maravilhas do mundo e guarda várias curiosidades desde sua construção. A Golden Gate Bridge, ou Ponte Golden Gate, é uma ponte localizada na Califórnia que liga as cidades de São Francisco e Sausalito. O principal cartão postal da cidade, é também uma das mais conhecidas construções dos Estados Unidos. A ponte faz parte da famosa Highway 01, uma das estradas mais bonitas do mundo. Conheça a seguir a história e curiosidades sobre a Ponte Golden Gate. A cidade de São Francisco é uma península cercada de água por quase todos os lados, exceto a porção de terra que a liga com o continente. Por isso, sempre houve a necessidade de conectá-la às regiões vizinhas através de uma estrutura rodoviária. Após o terremoto de 1906, a cidade passou por período de ascensão econômica, o que intensificou essa demanda, a fim de desenvolver a economia nas cidades ao redor da baía. A ideia de construir uma ponte cruzando o Golden Gate surgiu pela primeira vez no artigo do jornalista James Wilkins, escrito em 1916. Desde já, tratava-se de um grande desafio, pois a região era conhecida pelos fortes ventos e correnteza. Assim, uma estrutura de tamanha dimensão era quase impossível de se construir. Mas, os obstáculos foram vencidos, como a história e curiosidades sobre a Ponte Golden Gate mostram. História da Ponte Golden Gate. O nome da ponte foi escolhido quando em 1927, o engenheiro milímetro Oshauguier a mencionou como Golden Gate Bridge, referindo-se ao Estreito de Golden Gate. Mas, a difícil execução do projeto ficou a cargo do engenheiro alemão Joseph Strauss. O interessante é que ele não tinha experiência alguma com pontes suspensas. Ainda assim, Strauss fechou o contrato com a prefeitura e deu início ao projeto. Contudo, mesmo diante da real necessidade de conectar São Francisco ao norte do estado, Joseph Strauss enfrentou muitas críticas. A primeira oposição veio do Departamento de Defesa, sob a alegação de que a construção dificultaria o acesso dos navios à baía. Ao todo, cerca de 2.000 ações na justiça foram movidas em uma década. A construção só foi aprovada após a resolução das questões judiciais. O alemão seguiu com o projeto da ponte cuja construção começou em janeiro de 1933, sendo concluída em 1937. Uma estrutura desse porte era obviamente um trabalho perigoso. O local, a altura da ponte e as características tornavam o projeto extremamente mortal. Além disso, os trabalhadores eram obrigados a trabalhar praticamente sobre o vazio para edificar algumas partes da estrutura. A média para a época, era de uma morte para cada $1 milhão gasto nesse tipo de projeto. Mas, Strauss afirmava que aproximadamente $20 milhões seriam investidos, o que não significaria 20 mortes. Desde o início da construção, o engenheiro se importou com a segurança de seus trabalhadores. Assim, centenas de milhares de dólares foram investidos, incluindo a aquisição de capacetes e cabos de segurança. O engenheiro Russell Cone ficou incumbido de monitorar o cumprimento das regras de segurança, sendo instruído a garantir o uso dos equipamentos. Além disso, uma rede de segurança suspensa foi colocada sob a ponte para impedir que os trabalhadores caíssem nas águas gélidas da baía. Embora 19 deles tenham sido salvos, outros 11 perderam suas vidas. A Golden Gate Bridge foi finalizada como uma ponte pêncil com 2.737 metros de comprimento total, incluindo os acessos, e 1.966 metros de comprimento suspenso. A distância entre as duas torres de suspensão é de 1.280 metros e elas estão erguidas a 227 metros acima do nível do mar. Existem outras pontes no mundo cuja estrutura é similar à Golden Gate Bridge. A Ponte 25 de Abril, anteriormente chamada de Ponte Salazar, em Lisboa,
Tem a mesma arquitetura de ponte suspensa, e também a mesma cor. A Ponte Hercílio Luz, em Florianópolis, também tem projeto similar. Mas sua construção foi iniciada antes, em 14 de novembro de 1922, e foi inaugurada em 13 de maio de 1926. Problemas com a ponte. A Ponte Golden Gate é o local onde mais pessoas se suicidam em todo o mundo. Em 2014, as autoridades de São Francisco decidiram instalar uma rede anti-suicídio, no intuito de dificultar a escalada dos suicidas. Além do grave problema, outro ponto de intervenção da ponte, por 6 vezes desde sua conclusão, 1932, 1951, 1982, 1996 e 2005, foram relacionados à ação dos ventos. Os registrados em 1982 chegaram a movimentá-la para os lados.